Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Que bom estarmos reunidos mais uma vez e mais uma noite para juntos partilharmos nossa fé. Hoje nós temos uma programação especialíssima, porque estamos neste tempo de pandemia fazendo online nosso primeiro encontro da Escola de Maria, a Escola da Fé aqui da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Piauí. E eu estou super bem acompanhado aqui pela Michele, futura teóloga, né? E também pelo nosso querido Padre Rafael. Eu já quero mandar um abraço para a Andréia, que é a outra professora da Escola de Maria, que não está aqui conosco por motivos muito justos, tá? Se preservando também a sua querida mãe, toda a sua família. Então, tá lá, se cuide mesmo, Andréia, está super bem, mas está se guardando e é importante isso mesmo. Eu quero acolher você de toda a nossa paróquia e antes de passar a bola para os integrantes da mesa, né, da nossa mesa redonda, debate futebolístico, né, eu quero fazer uma pequena recordação da Escola de Maria. Né? Nós começamos essa iniciativa no final do ano passado, em nossa paróquia, criando núcleos nas comunidades, né, para que a gente pudesse iniciar o estudo da nossa fé. A gente criou como um roteiro a ser seguido o Catecismo da Igreja Católica, mas sempre acrescentando e sempre interligando esse roteiro do Catecismo com a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, então com os documentos da Igreja, com o Concílio Vaticano II, e desde lá temos caminhado nas comunidades com as formações presenciais. Paramos neste tempo de pandemia e vamos retomar agora com essas transmissões de forma online para você acompanhar através do Facebook, depois carregamos também no YouTube. Só para a gente poder recordar, né, onde nós paramos, nas comunidades em que avançamos mais, paramos ali no capítulo 2º. Iríamos começar em algumas comunidades no capítulo 3º, mas paramos no capítulo 2º, na maioria das comunidades. Então, hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos fazer um pequeno resumo do que vimos até agora, que é o capítulo 1, o ser humano é capaz de Deus, e o capítulo 2, que nós vamos dividir em duas partes, que é Deus que vem ao encontro do ser humano e a transmissão da revelação divina. Então você também, durante esse período, nós vamos até aproximadamente umas 21h30, nessa aula de hoje, você pode também nos comentários do Facebook enviar as suas perguntas referente ao tema. Se a gente souber, a gente responde na hora. Se a gente não souber, a gente leva para casa e depois responde. Acho muito difícil isso acontecer, porque afinal de contas nós temos aqui pessoas super capacitadas.
É brincadeira, mas a gente vai, lógico, na medida do possível, a gente responde, pesquisa e fala para você, para que a gente possa retomar essa caminhada. Agora, em casa, fica mais fácil, porque também você fica aí no conforto da sua casa, você pode pegar o seu caderninho para poder fazer as anotações necessárias dessa aula. Então, aquilo que você achar importante, anote, escreva no seu resumo. Se você tem, pega o seu catecismo também para você poder acompanhar este momento. Só para a gente recordar, antes de começar esse tema do ser humano é capaz de Deus, vamos só recordar como o catecismo está dividido, porque isso nos ajuda a nos posicionar, né? O catecismo ele é dividido em 4 partes, sendo a primeira parte a profissão da fé, onde nós estudamos o creio. A parte 2 é os sacramentos da fé, né? Como nós vivenciamos os sacramentos da nossa igreja. A terceira parte é a vida da fé, onde a gente fala sobre os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. E na parte 4 é a oração na vida da fé. Então, essas 4 partes é como a gente distribuiu as aulas dentro da Escola de Maria. Então, nos módulos, em 4 módulos, onde a gente vai passando por cada uma dessas partes, sempre enriquecendo com a tradição da igreja, com os documentos da igreja e com a Sagrada Escritura. Tá bom? Então, agora para a gente começar a nossa conversa, né, para a aula de hoje, eu estou com 2 documentos aqui na mão para facilitar, né, esse nosso estudo de hoje. Um é o catecismo completo, como vocês estão vendo aqui, bem velhinho, né, por sinal, está bem surradinho, e o outro é o compêndio, que é o compêndio, que é um resumo em que ele também apresenta como em perguntas e respostas. Então, para a gente facilitar e ser mais dinâmico, até porque a gente vai passar por um parágrafo, do parágrafo 27 ao 141, se a Naira virar aqui, dá para ver aqui na lousa? Então, você está vendo aqui, nós temos uma lousa para anotar durante, nós vamos passar do parágrafo 27 ao 141, tá bom? Pode voltar. Então, para a gente começar e falar sobre o ser humano é capaz de Deus, então primeiro eu queria dar boa noite para o Michel, para o padre Rafael. Querem fazer alguma consideração inicial? Boa noite, a paz a todos vocês que estão aí. Confesso que eu estou nervosa, porque como eu disse para os meus 2 colegas aqui, uma coisa é você estar na sala interagindo com todo mundo. Eu dei 3 aulas ao longo desse período, lá com o pessoal do Bandeirantes, interagindo, o pessoal perguntando. Agora você falar de frente para um celular, eu não estou habituada, mas vamos que vamos, né? Então, boa noite, caríssimos amigos que nos acompanham. Vamos tentar, né? Vamos ver como vai ser. E é bem provável que a gente utilize desse meio de comunicação até o final do ano, para que a Escola de Maria não pare. E também ficando gravado na página da paróquia, possibilita uma recordação, um estudo posterior. Então, não tive tempo de assistir na sexta, mas eu posso assistir sábado de manhã. Então, acredito que através do meio de comunicação nós vamos atingir um número maior de pessoas, tá? É claro que assim que melhorar tudo, nós vamos voltar com a Escola de Maria presencial também. Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje falando do ser humano é capaz de Deus. Eu queria perguntar já para o padre. Oração! Gente, olha aí, oração antes do estudo. Como podemos esquecer? O pessoal do Bandeirantes vai ficar bravo, será que Exatamente. Vamos fazer a oração antes do estudo. Essa oração, só recordando, é a oração que a Congregação dos Cônegos Regulares Lateranenses utilizam sempre para realizar os seus estudos em comunidade ou em particular. Então, é uma herança bonita que é deixada pelos nossos padres a todos nós. Então, se você não tiver aí a sua, acompanhe conosco e faça conosco essa oração. Oração antes do estudo. Ó Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que fiz, nem quão bem falei, mas quanto religiosamente vivi.
Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem. Então, para a gente começar a reflexão, vamos à primeira pergunta que vai nos ajudar. O catecismo afirma para nós que o ser humano é capaz de Deus. O que é que esse termo significa? Por que no homem existe o desejo de Deus? Então vamos lá. Essa primeira expressão, o homem é capaz de Deus, ela é uma expressão de Santo Agostinho. Está lá no livro De Trinitate. E nós sabemos que uma das pessoas que colaboraram muito para a elaboração do catecismo foi o cardeal Ratzinger, que mais tarde vai se tornar o Papa Bento XVI. E ele faz questão de demonstrar a sua paixão por Agostinho. Até um símbolo da igreja que se tornou muito famoso, que é a concha, que é o símbolo do batismo, o Bento XVI coloca no brasão, no brasão pontifício dele, para recordar não apenas a concha, mas também aquela história do anjo na praia com Santo Agostinho. Então, nós sabemos que na elaboração do catecismo, eles deram um privilégio por essa expressão: o homem é capaz de Deus, capax Dei, em latim. Nós sabemos que foi o cardeal Ratzinger que colocou ele aí. Vamos entender o que é o homem capaz de Deus. Vamos para a luz. Vamos lá. Vamos para a luz. Dá para enxergar, né? Sim. O homem é capaz de Deus. O ser capaz de Deus aqui, ele está relacionado a uma qualidade que o homem possui para pensar e viver o mistério de Deus. Percebam, amados irmãos e irmãs, o mistério de Deus ele ultrapassa toda a racionalidade humana. Porém, vai dizer o catecismo, e mais à frente nós iremos refletir, por mais que ele ultrapasse a racionalidade humana, Deus nos constitui como seres capazes de pensar o mistério de Deus. E não apenas pensar, mas também a capacidade de desejar, de viver esse mistério. Falar que o homem é capaz de Deus, na compreensão do catecismo, na compreensão agostiniana, é falar que o homem, mesmo na sua insignificância, na sua pequenez, Deus o constituiu com uma possibilidade de refletir sobre o mistério de Deus e de refletir sobre as questões da vida e de desejar esse mistério, de buscar esse mistério. O capax Dei, o homem capaz de Deus, está relacionado à pequenez do homem, mas também à possibilidade que Deus o dá na criação de se tornar ou de conhecer o próprio mistério de Deus. O parágrafo 27 ele vai dizer várias coisas e eu acho importante nós lermos o parágrafo 27. Ataca para mim, Michele, por favor. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. Já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Muito bem. Então, o título é O Homem é Capaz de Deus. Vamos entender o que está dizendo o catecismo. O catecismo está dizendo que entre o Criador e a criatura há uma relação. O que ele fala? Deus cria o homem. Vamos lá, Michele, lê de novo para mim esse pedaço. Vamos lá. Está escrito no coração do homem que o homem é criado por Deus e para Deus. Muito bem. Então, essa criatura criada pelo Criador, por Deus, vou colocar aqui o T de Trindade, ele possui não apenas uma vida, como um desejo, uma finalidade. Então o homem foi criado, finalidade. O homem foi criado por Deus, ou seja, o Criador e a criatura possuem uma relação profunda, e este ser, esta criatura,
ela possui uma finalidade, que é retornar para o Senhor. E aí continua: este ser, esta criatura, o homem e a mulher também, né? Mas o homem enquanto humanidade, ele, nesta relação profunda, ele encontra o sentido da existência, estar com o Criador e voltar para o Criador. Porém, na criação, Deus coloca neste homem dois desejos, que vai o catecismo sinalizar no parágrafo 27. Dois desejos, que é qual? Quais são os desejos? De encontrar a verdade e a felicidade. A felicidade e a verdade. Então, de novo, se vocês quiserem intervir, interrompem um pouco. Então, falar que o homem é capaz de Deus no catecismo é entender que Deus criou o homem com a possibilidade do homem transcender esta realidade material. O homem, por sua constituição básica na criação, ele recebe a possibilidade de pensar sobre um mistério que vai para além dele, de desejar viver esse mistério e, pela via racional ou pelos meios que ele recebe, de também encontrar esse mistério. Esse Deus, o Criador, que no ato da criação realiza a sua maravilha, ele continua a se relacionar com a criatura. Não foi que Deus criou o homem e jogou o homem no mundo, não. Deus criou o homem e colocou no coração do homem, aqui na terra, um desejo. Um desejo do quê? De retornar ao Criador. E esse desejo está expresso aonde? Na vontade que nós temos de ser feliz e de conhecer a verdade. Ok? Ser capaz de Deus é isso. Até para complementar, Padre, isso até numa visão antropológica do ser humano, né? Essa questão desse desejo que existe no coração do ser humano, quando a gente fala, por exemplo, da nossa diferenciação com as demais criaturas, com os animais, também está relacionado nessa questão da antropologia, né? Da visão antropológica do homem, de ser corpo, mente e espírito, né? De ter uma alma imortal, né? Que tende a voltar para aquele que o criou. Perfeito? Perfeito. Então o homem não é só um ser constituído de matéria. Você que nos assiste, vamos usar de uma forma mais clara. Eu sei que você quer ser feliz, todos nós queremos. Eu sei que você quer descobrir o mistério da vida e da morte, todos nós queremos. Quando nós vamos no velório, a gente se depara com a morte, nós ficamos pensando nela, até se assusta às vezes. Porque o livro da sabedoria vai dizer que aos nossos olhos a morte parece um castigo. Mas esse desejo de querer conhecer a verdade, de querer buscar a felicidade, para nós cristãos, para a nossa fé católica, foi Deus que colocou dentro do nosso ser, para que nós, procurando a felicidade e a verdade, encontrássemos Deus. O ateu também quer ser feliz, o pagão também quer ser feliz, quem toca um tamborzinho ali embaixo também quer ser feliz, porque a felicidade ela está relacionada a uma questão antropológica, uma questão do ser. Todos nós buscamos a felicidade. E é Deus que nos cria com essa capacidade de transcendência, de ir além daquilo que é a matéria. Padre, até uma coisa interessante que eu li um dia desse, só talvez complemente, né? O que o senhor está falando. Sobre valores transcendentais. Isso lá vindo de Aristóteles, né? Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Se eu não me engano, são 4 valores transcendentais, né? Que eles citam, os gregos, antes de Cristo ainda, né? Então, só para a gente entender como isso está escrito no coração do homem. E aí, vou citar e só me corrija se eu falar algum errado, né? Mas é bondade, verdade e... bondade, verdade, felicidade e unidade. Acho que são esses, né? Se eu não... A unidade é o 4, né? Que é para traduzir essa questão da unidade do ser humano, inclusive a unidade que ele busca com Deus. Né? Quando a gente fala de valores transcendentais, isso quer dizer, são valores que estão escritos no coração do ser humano e que independente, como o padre falou, de qual a religião a pessoa tem, ou da onde ela veio, qual é a sua origem, qual é a sua cultura, esses valores estão lá dentro do ser humano e ele está buscando essa transcendência.
essa questão metafísica, né? Como a gente fala, né? A metafísica é isso que transcende. O ser humano está buscando essa transcendência, né? A todo instante. Essa felicidade, essa verdade, que o ser humano só pode se ver respondida e completada em Deus, né? O ser humano busca muitas vezes essa verdade, essa felicidade em inúmeras coisas materiais, mas ela só pode ser respondida plenamente ao coração do homem, né, da humanidade, em Deus. Talvez nós podemos assim nos questionarmos por que hoje o consumismo é tão forte e o número do ateísmo cresce tanto. Porque esse vazio que nós temos dentro do ser, de buscar a felicidade e a verdade, o mundo tenta preencher com outras coisas. Vou dar um exemplo. O homem é capaz de ser metafísico. Padre, mas o que é isso? Metafísica, para além da física, para além daquilo que é material. Um ateu vai dizer para mim, isso é besteira, não existe metafísica, existe a matéria. Olha, eu gosto de dar um exemplo muito simples, que eu acho que é uma coisa assim, que você que assiste aí vai concordar comigo. A questão do amor, por exemplo. O amor não é material. Mas eu já vi uma mãe dar a vida por causa de um filho. O que é este sentimento, este amor que movimenta pessoas a sair cedo de casa, ir trabalhar, aguentar desaforo, pegar um ônibus lotado para trazer dinheiro para cuidar da família? O que é esse sentimento que movimenta a vida? Perceba como o homem está além da matéria. O próprio amor é o grande exemplo. O amor não é algo palpável, mas nós, pelo amor, conduzimos a nossa existência, o nosso dia a dia. Então o homem não foi feito para ficar preso à matéria. Por isso que na vida dos santos nós percebemos o quanto eles eram felizes com tão pouco aos nossos olhos, aos olhos do mundo. Eram homens miseráveis, porém eles encontraram um verdadeiro sentido, que já não estava mais na matéria, mas estava totalmente no transcendente, né? Faz do meu nada, vai dizer Santa Teresinha. O meu nada. Olha que lindo. Faz do meu nada tudo. Percebam, amados irmãos e irmãs, que o homem capaz de Deus é um homem que tem dentro de si a vontade de ser feliz, de conhecer a verdade, e ele busca a felicidade e a verdade não na matéria que passa, mas ele consegue ir além da matéria, porque aí está na constituição básica do ser, que é a questão antropológica que nós iremos entrar depois. Eu queria até complementar isso que o senhor falou dessa questão do amor, um exemplo que acho que pode enriquecer. Tem uma história mesmo, né? História real, de uma situação de guerra que aconteceu na África uma vez, e que nessa situação de guerra era muito cruel a situação, os homens eram mortos e as mães e as crianças eram presas, só que não juntas. As crianças eram presas de um lado, né, num lugar, e as mães eram presas de outro. E os soldados, né, de certa forma até com uma certa tortura psicológica, né, para aquelas mulheres, chegou um dia e falou com comida, eles não davam comida, né, as pessoas passavam fome mesmo na prisão, e eles chegaram com um prato de comida para aquelas mães e falaram assim: olha, vocês têm que escolher, vocês escolhem este prato de comida ou escolhem ver os filhos de vocês. Vocês podem escolher o que vocês querem. Sabe o que elas escolheram? Não. Elas falaram assim: não, nós não queremos esse prato de comida e nós não queremos ver os nossos filhos. Nós queremos que vocês levem esse prato de comida para os nossos filhos. Então assim, isso é um sinal de como o ser humano ele pode transcender, porque aquelas mulheres poderiam escolher primeiro saciar a sua fome física ou saciar a sua fome de afeto naquele momento, mas elas escolheram abrir mão das duas coisas para a sobrevivência dos filhos, né? Isso é uma história real. Então assim, esse amor que faz transcender, ele faz que a gente consiga abrir mão daquilo que racionalmente a gente não abriria, porque nós estamos indo
para além da física. É a metafísica, é o que transcende. Vamos fazer um esqueminha aqui na lousa para ficar claro. Estamos no parágrafo 27, tá bom? Então nós estamos falando do homem, ok? Vamos colocar Deus. Então Deus, toma nota aí, hein? Anota no caderno. Deus criou o homem. Qual é a finalidade deste homem? Voltar para Deus. Ponto. Mas Deus criou o homem sendo capaz de Deus. O que quer dizer o homem ser capaz de Deus? Quer dizer que Deus criou o homem com o uso da razão, que nós iremos falar daqui a pouco, ou seja, um ser que é capaz de pensar e de escolher. Eu tenho que usar o branco, né, Naya? Pensar e escolher, vou colocar escolha, ok? E criou o homem com a capacidade de transcendência. Ok? Criou o homem com a capacidade de transcendência, ou seja, ir além da matéria. Ir além daquilo que é físico, metafísico, tá? E colocou no coração do homem 2 desejos: buscar a felicidade e a verdade. Buscando a felicidade e a verdade, ele encontrará quem? Qual é a meta do homem? Deus. Ok? Esse é o primeiro esquema que nós devemos ter em mente. Mas o parágrafo 29 vai dizer uma coisa muito legal. Lê para nós aí, Michele. Mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas: a revolta contra o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado. Parece que esse parágrafo foi escrito para esse momento que a gente está vivendo, né? Onde o medo, as incertezas afastam as pessoas da fé, dessa transcendência, do acreditar, precisam da matéria, do estarem lá presente. Elas esquecem, parece que foi exatamente escrito para refletir neste momento. E todos esses pontos, né, elencados pelo catecismo, a gente pode observar, sim, no mundo, mas não só agora. Acho que talvez agora a gente até consiga ver aflorando mais, mas todos esses itens a gente pode olhar para a nossa história, mas pode olhar historicamente também. Não só na nossa história, mas na história do próprio mundo, da própria sociedade. Né, de como muitas vezes essa ignorância, muitas vezes das questões religiosas ou a indiferença religiosa, e como o mundo ele tem caminhado para que as pessoas fiquem indiferentes à religião, que elas fiquem indiferentes a Deus. Isso é uma coisa que é cultivado na nossa sociedade. Né? Quando a gente fala do materialismo, do consumismo, do hedonismo, de todos esses ismos, né? Esse ideologismo, né? Que a gente percebe, né? Agora, acima de ser católico, quantos e quantos irmãos acham que precisam ser ou de esquerda ou de direita, né? Então, acima de ser católico, você precisa ser alguma dessas coisas. Se você é católico, mas de um ou de outro, então esquece, você não é mais católico. Então, assim, todos esses ismos, eles vão afastando as pessoas dessa visão e desse encontro com Deus, dessa união íntima e vital. E quando a gente fala de união, sempre que a palavra união aparece, a gente precisa recordar que essa união ela acontece a partir de um caminho de santidade. Porque voltar para Deus
não existe um outro caminho de voltar para Deus que não seja um caminho de santificação. Não simplesmente por esforço próprio, mas por graça divina, porque quanto mais nos aproximamos daquele que nos criou, mais nos assemelhamos a Ele. E Ele é santo, 3 vezes santo, né? Então Ele nos santifica. Então essa união íntima. E hoje, essa visão de santidade, e a gente pode olhar historicamente também as próprias rupturas culturais que nós temos, revoluções marxistas, o próprio protestantismo em si rompe com essa cultura da santidade, né? Com essa busca da santidade. Tudo hoje ele é feito, né, socialmente para que seja cômodo. Como a gente olha naquele caminho da felicidade, é o Deus que se coloca ao meu serviço e não eu ao serviço de Deus. Então tudo isso contempla dentro desse parágrafo 29. É interessante observar qual é a finalidade do homem. Qual é a finalidade do homem? Vai dizer o parágrafo 27, é o quê? Retornar a Deus. O homem, agora isso é psicologia, né? Ele tem as suas frustrações, os seus medos, né? E aí vai. O homem é um conjunto de conflitos. Mas o homem, a missão dele, no momento que ele toma consciência até o fim, é ordenar. Essa é a palavra que a psicologia usa. Ordenar os sentimentos. França, por que negaste o teu batismo? Disse o Papa João Paulo II quando visitou a França. Né? Ó filha, por que negaste o teu batismo? A Revolução Francesa, ela entrou em 3 pontos importantes que nós devemos falar aqui. Ela buscou uma igualdade, uma liberdade e igualdade, liberdade e uma fraternidade. O que era essa igualdade, liberdade e fraternidade? Eram realidades totalmente anticlericais. Porque só vai chamar de Idade das Trevas o período medieval quem não conhece a Revolução Francesa. Porque se a Idade Média é a Idade das Trevas, a Revolução Francesa é a Revolução do Sangue. Porque nunca se matou tantos padres, freiras e religiosos como na Revolução Francesa. A nossa congregação chegou a 2 padres só que sobreviveram durante a Revolução Francesa. Todos foram para a guilhotina. E essa semana passada nós celebramos uma beata, Maria Lulier, que é uma beata e uma mártir desse tempo. Por que eu estou dizendo da Revolução Francesa? Porque se a meta do homem é chegar até Deus, tem esses 2 caminhos aqui. O que a Revolução Francesa ataca? Justamente isso daqui. O que se torna a felicidade no nosso tempo? A busca do quê? Do prazer. Então a felicidade em nosso tempo tirou a conotação de estar nessa união íntima com Deus. União íntima, ou seja, um caos interno ordenado. Deixa de ser isso a felicidade para se tornar um prazer. Prazer do quê? Do consumo. Desde o consumo de bebidas, drogas e sexualidade até o consumo do próprio outro como objeto seu. E o que mais fragmenta a Revolução Francesa? A verdade. Existem o que agora? Várias verdades. Aí você escuta aquela famosa expressão: Deus é um só, meu irmão. Não, isso de ficar em igreja é besteira. Deus é um só. Você pode tocar um tambor, pode ir na igreja de crente, pode ir na igreja católica, porque Deus é um só. A verdade e a felicidade, elas são duramente atacadas na Revolução Francesa. Por que o homem hoje não encontra mais Deus? Porque dentro desse caos que ele vive interno, ele não consegue encontrar a verdadeira felicidade e a verdade. Entende? Então o homem busca preencher com o prazer e com as várias verdades que existem no mundo, buscam preencher o seu ser. Preenche, vai dizer o catecismo. Não preenche.
O homem continua vazio. Por isso que a doença do século, meu povo, é a depressão, é o suicídio, é uma taxa altíssima, porque o homem ele está num caos, e ele mesmo é um caos, e não consegue mais se ordenar, não consegue chegar até Deus. Vai dizer o catecismo, ele pode negar esse caminho? Claro que pode, porque o homem é livre. O livre-arbítrio, do qual diz Santo Agostinho, essa teologia é totalmente agostiniana. O homem é livre para não querer ser feliz e é livre para não buscar a verdade. Só que tem uma coisa, se ele nunca se entregar à busca da verdade, da felicidade, de forma ordenada, onde ele ordena o caos e não busca este padrão do mundo, se ele nunca buscar, ele nunca vai encontrar o sentido da existência. Por isso o Papa Francisco, a primeira encíclica que ele escreve é a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E vai dizer o Papa, aquele que encontrou o Evangelho, encontrou Cristo, não pode viver feliz, não pode viver triste, tem que ser feliz. Tá? Então é esta relação que o Papa Francisco nos apresenta. E acaba respondendo a pergunta da Nilza, que ela pergunta, para que o padre possa esclarecer. Desde o início do mundo, o homem já era individualista? Ele é livre. Ele é livre. A resposta da Michelle acho que foi a melhor. Nilzinha, querido, um abraço, viu? Ele é livre. Tanto é que já no paraíso lá no Éden, Adão e Eva pegam, né? É a liberdade deles. O homem é livre. Cadê? Estou aí na câmera? O homem Está difícil acompanhar. O homem é livre e na sua liberdade ele escolhe o pecado, já em Adão e Eva. Mas com a Revolução Francesa, o homem decide fragmentar a verdade. Então agora, assim, olha que interessante, Adão e Eva eles tinham consciência do erro. O homem contemporâneo nem isso tem mais. Porque o importante é ser feliz. Ah não, eu sou flex. Hoje eu estou com uma menina, hoje eu estou com um menino, mas a igreja é careta, o importante é ser feliz. Então, olha a crise da felicidade. E eu crio a minha verdade. E até para complementar, assim, olhando para a realidade, principalmente quando a gente olha na nossa era aqui, né, de 2 séculos para cá, pós-Revolução Francesa, quando você fala de liberdade para o homem, né, a gente fala de liberdade, da Revolução Francesa. Quando você olha o psicologismo em si aplicado nos nossos tempos, ele não é um psicologismo que aplique essa liberdade, porque instrui as pessoas de que elas são vítimas. Elas são vítimas, por exemplo, quando a gente olha para Freud, que é um dos pensadores mais influentes psicologicamente, a pessoa é vítima dos seus 7 primeiros anos de idade, onde ficam todos os complexos, né? Quando você olha para Adler, que é o outro também psicólogo influente, a pessoa ela é vítima dos seus complexos de inferioridade, né? E esses pensadores, na verdade, eles acabaram, de certa forma, desistindo do estudo antropológico do ser humano e resumindo o ser humano simplesmente na psique. Mas pior do que isso, não só na mente, mas nas suas neuroses. Sim. Então, resume o ser humano nas suas neuroses. E, na verdade, a pessoa não tem a liberdade de escolher. Ela é sempre vítima. Sim. Por isso nós olhamos para uma geração hoje que é vitimista. Sempre é culpa de alguém. Então, assim, é culpa dos meus pais, porque eu sou assim e eu não tenho escolha. Mas, na verdade, a liberdade que Deus deu para nós, concedeu a cada um de nós, é exatamente a liberdade que nos permite escolher. Por mais assim que eu tenha tido uma infância difícil, por mais que, estou dando exemplos, né? Por mais que meu pai tenha bebido, por mais que meu pai tenha me batido, eu tenho opção de ser diferente. Eu tenho escolha. Eu não sou vítima disso. Quando eu falo não sou vítima, posso ter sido vítima lá, mas eu não sou vítima hoje. Hoje eu tenho escolha, né? E eu estou dizendo isso porque isso é um fato concreto que a gente vê nessa geração, que nós vivemos, quando eu falo da nossa geração desse último século, né? Não estou falando geração simplesmente agora, imediatamente, mas no último século a gente vê na verdade, essa pseudo-liberdade, que as pessoas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, mas quando olha para o chão da realidade, a pessoa sempre se coloca vítima de alguma coisa.
Eu escrevi ali na lousa justamente isso, o homem. Quais são as características dele? A razão, pensar e a escolha, né? Então o homem, ele é o conjunto de suas frustrações? Sim, mas ele vive essa frustração diária? Se ele escolher viver, sim. Só que o homem, ele é capaz de mudar até a realidade dele. Então, com uma terapia, ou com acompanhamento, ou com o próprio desejo, ele muda essa realidade, né? Mas aquela ideia de liberdade, fraternidade e igualdade, o que ela feriu? Todo o sistema religioso de uma Europa do século XIX, que vinha desde o século VI, uma Europa onde a igreja é a grande autoridade, né? Para criar esse anticlericalismo, essa revolta contra a igreja, se fere a instituição, mas se esquece que a instituição construiu toda a história. Então, ferindo a instituição, feriu todo o ser, a crise antropológica. O próprio homem se perdeu. Hoje os jovens, até nós mesmos, às vezes negamos a nossa razão pela busca do prazer. Por exemplo, você é casado há 15, 20 anos, apareceu uma mocinha mais bonita. Se você usasse a tua razão, você ia dizer, não, é um sacramento que eu recebi. Não, eu não vou com ela. Mas como você ainda vive este impulso sem razão, você vai, sai, depois se arrepende, fica chorando, fica enchendo o saco do padre aqui na porta da igreja, padre, conversa com a minha esposa. Meu filho, agora não adianta chorar. E isso na verdade é o que a gente olha, acho que é o Papa Bento XVI que fala sobre isso, que nós vivemos uma cultura da ruptura, né? E não da continuidade, né? E essa cultura da ruptura, ela rompe com tudo aquilo que são os fundamentos do nosso Ocidente, né? Que é a questão da própria religião em si. A gente fala das 3 fontes lá, né? Que é a tradição judaico-cristã, né? A questão do pensamento grego e da legislação romana, né? Acho que é basicamente esses 3 fundamentos do nosso Ocidente, do pensamento ocidental. Então, essa cultura de ruptura que rompe essas coisas faz com que o homem fique perdido sem referência. E uma vez perdido sem as referências, mas sendo induzido, né, ou conduzido para viver o seu prazer ou buscar o poder, né, nessa cultura, ele rompe com tudo isso e não consegue se encontrar com Deus, porque deixa de buscar essa felicidade e a verdade onde de fato é vivido nessa união íntima e vital. E fazendo referência a um padre que eu conheço, você que está aí do outro lado, se você está querendo se dar a essa liberdade e ir contra a igreja, dizendo que a igreja está atrasada, que ela precisa se atualizar e mudar isso para completar a tua felicidade, o capiroto vai te abraçar, viu? Já está dando um cheiro faz tempo, é que você não sabe. Vamos passar para o próximo. Eu acho que para a gente concluir essa primeira parte, poderíamos falar só sobre se é suficiente a luz da razão para a gente conhecer a Deus. É suficiente, Padre? Só com a luz da razão o homem consegue? Percebam que o Papa João Paulo II escreveu um documento interessante, porque ele escreve um documento chamado Fides et Ratio, a fé e a razão, do qual justamente o Papa vai escrever uma encíclica toda discutindo: a fé basta? A razão é suficiente? E percebam, amados irmãos, que tem uma tradição, o motorzinho, né? Tem uma tradição que é da igreja desde os escolásticos, eu estou falando do século XII, que vai dizer que a filosofia é a serva da teologia. E vários autores discutiram isso durante séculos. Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scoto, Guilherme de Ockham, vão tudo discutir. A filosofia, que é uma forma de pensar, é um discurso, está para além da teologia, que é o estudo dos céus, né? Teos.
Percebam que o Papa João Paulo II vai dizer que esses últimos séculos, eles mostraram para nós que, desde a Revolução Francesa para cá, o empirismo, que é a prova através da ciência, não é suficiente. Por exemplo, nós temos... Que barulho é esse, né, gente? Mas está vazando água? Tá. Desculpa, não sei que está aí, mas é que eu fiquei curioso. Então, nós temos no empirismo a busca pela ciência para explicar o sentido. Aí nós temos, por exemplo, uma teoria do Big Bang que foi escrito por um padre, Jean Lemaitre, tá? Que é um padre francês, jesuíta, vai explicar através da ciência dos átomos toda a reflexão sobre a origem do universo. Certo, mas o Jean Lemaitre, depois o próprio Einstein, vão chegar à questão, mas o que gerou o Big Bang? Então o empirismo, vai dizer São João Paulo II, não é suficiente para encontrar a verdade. O fideísmo, onde tudo é vontade de Deus. Não, olha, cai assim, chove, porque é vontade de Deus. Olha, a Mary morreu, pegou fogo, o marido tocou fogo nela, é vontade de Deus. Vai dizer o Papa João Paulo II, o fideísmo também não responde. Aí ele vai usar a figura do pássaro, que a fé e a razão é necessária, porque o pássaro precisa das duas asas para voar. O que é a Escola de Maria? É esse local que nós temos para refletir, a partir da razão, os dados da fé. É possível pensar Deus? Sim. É possível falar sobre Deus? Sim. Mas só falar de forma escrita, até um ateu faz isso. Só falar através do uso da razão, um ateu faz isso. É necessário a fé. Então a fé e a razão devem dar este equilíbrio no discurso sobre Deus e numa vida espiritual, uma vida interior com Ele. Para quem quiser ler, meu povo, eu vou anotar aqui. O documento se chama, pesquisa assim no Google que você vai achar. Fides et Ratio. Tem no site do Vaticano. Isso, tem no site do Vaticano em português. Tá nos comentários. Longa, mas é uma maravilha. Padre, a gente pode passar para o próximo? Porque já é 20h45. Gente, a gente vai falar agora de Deus que vem ao encontro do ser humano. A revelação de Deus. É resumão, então eu sei que a gente está pulando alguns parágrafos, mas porque senão não vai, né? Então, a primeira pergunta que eu faço: o que Deus revela ao homem? O que Deus revela ao homem? Deus revela ao homem o seu próprio mistério. Vamos lá de novo. Ei, coisa boa. Oh, glória! É hoje. O pessoal tá ficando tonto aqui. Vou perder 2 quilos, mas depois eu recupero. Não gosto de perder, eu sou um homem Deus, contemporâneo. na sua infinita bondade, se revela ao homem e dá a capacidade do padre correr para lá e para cá. Viu? Ó, nós fizemos todo esse primeiro esquema, que é um esquema antropológico. Você aí, cabeção, que está me assistindo, o homem é capaz de pensar sobre Deus? Sim. Então, se eu perguntar para você, meu filho, quem é Deus? Você vai dizer, padre, Deus é amor. Quem é Deus? O Criador. É o Redentor. Que bonito. Como que eu sei que Deus é amor, é Criador, é Redentor? É aí que nós entramos na teologia da revelação. Guardem bem essa teologia, que ela faz parte do conjunto da teologia sistemática, tá? É muito importante. Teologia da revelação. Não é o homem, na sua razão, que consegue saber que Deus é amor. Não é o homem, na sua razão, que consegue saber que Deus é Criador. Não é o homem, na sua razão, que consegue entender que Deus é Redentor. Nada disso. É Deus que se revela ao homem. Deus se revela. Um teólogo italiano chamado Bruno Forte, ele vai usar 2 expressões que eu acho belíssimas. Ele vai dizer que o nosso Deus... Deixa eu escrever primeiro, senão...
ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus abscônditos et revelatus. É um Deus que se esconde e um Deus que se revela. Moisés, quando está lá no monte, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ele vê de longe uma árvorezinha que pega fogo. Ele vai até lá, quando ele se aproxima, ele escuta a voz: Moisés, Moisés. Está lá em Êxodo 13. Percebam, não é Moisés que encontrou a Deus, é Deus que saiu do seu mistério e veio se revelar a Moisés. Revelados. Mas Moisés vê o rosto dele? Não. Ao mesmo tempo ele é abscônditos. Ele se esconde e se revela. Revela o que a Moisés? Várias coisas. Eu vi o sofrimento do meu povo. Então tudo aquilo que nós sabemos de Deus, antes da capacidade humana, está a revelação. É Deus que na sua misericórdia se mostra para o mundo. Assim foi com os profetas, assim foi com os anjos, nos sonhos. No Antigo Testamento Deus se revela de duas formas: pelos meios naturais. Eu gosto muito daquela leitura de Elias, onde vem a tempestade, Deus não está, vem o furacão, Deus não está, vem o fogo, Deus não está. De repente, na brisa leve, o Senhor está. Então Deus se revela pela natureza. Olha a sarça também. A sarça é um símbolo natural. Deus se revela por onde? Por onde no Antigo Testamento? Pelos anjos. Lembra os 3 anjos que visitam quem? Abraão. Certo? Deus se revela onde mais? Principalmente pelos profetas. Então, no Antigo Testamento, Deus fala ao seu povo pelos profetas. Ok? Chega um momento que Deus não fala mais. Quem é o último profeta? Isso mesmo, João Batista. Deus vai falar por onde agora? No Novo Testamento, a nova aliança, Deus vai falar por Jesus. Por isso que o Papa Bento XVI, no documento Verbum Domini, vai dizer que nós não somos a religião de um livro, de uma Bíblia. Nós somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra do Pai. Está lá em João 1,14. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, o Christos, ele, ungido de Deus, ele se torna a palavra do Pai no Novo Testamento. Eu sei que eu já adiantei bastante coisa. Sim, das etapas da revelação. Eu vou concluir essas etapas da revelação aí que o senhor fez o resumão com uma palavra de São João da Cruz, que ele fala assim: a partir do momento em que nos deu seu Filho, que é sua palavra única e definitiva, Deus nos disse tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, e nada mais tem a acrescentar. É importante isso daí. Essa palavra de São João da Cruz está no catecismo, está citado lá em um dos parágrafos do catecismo. Eu li aqui no compêndio, mas está lá no catecismo. E acho que isso ele vai nos dar um fechamento de que a palavra definitiva do Pai é Jesus, né? Toda a revelação está contida em Jesus. Está contida em Jesus. Quer dizer, a gente não tem que esperar outro, né? Não tem que, não, é Jesus. Olhando para esse contexto que é muito importante, isso é sempre, eu vou pegar esse gancho porque nas aulas muitas pessoas perguntaram sobre isso. Poxa, mas não tem umas revelação que acontece aí ao longo da história? Não tem uma galera que começa, olha, apareceu aqui, falou isso, não rola umas profecias, né? Falando, como é que é isso? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o valor das revelações particulares que nós temos ao longo da história da igreja, né? Que aí a gente está falando já que é o tempo depois de Jesus, é o tempo da igreja, né? Qual é o valor dessas revelações particulares? Percebam que o ápice da revelação é Jesus Cristo.
Tanto é que nós usamos uma palavra em grego para expressar esta relação. Nós falamos que o filho é homoousios ao pai. Homoousios em grego, em latim, consubstanciales, da mesma substância do pai. In principium erat verbum, no princípio estava a palavra, no princípio da criação. Então, quando essa palavra se encarna, ela revela todo o mistério do Pai. Quem me vê, vê o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então percebam que a revelação em Jesus, ela é a revelação máxima de toda a igreja. Tudo que nós precisamos saber do Pai, nós encontramos no Filho e recebemos pelo Espírito. Porque a revelação, a gente costuma falar, é uma obra trinitária. Tá? Padre, mas eu tenho dúvidas. Meu irmão, quando você morrer e você vê Deus face a face, tal como Ele é, aí a revelação se clarifica de forma absoluta, do qual não tem nem palavras para expressar. Mas e as pequenas revelações, as revelações particulares? Primeiras revelações particulares, elas não são verdades de fé. Mas, Padre, Nossa Senhora de Fátima não apareceu aos 3. Apareceu, eu acredito também, certo? Mas isso não entra como uma revelação plena do mistério. É claro, você como fiel católico, eu também como católico, nós acreditamos, até porque a igreja reconhece. E quando a igreja reconhece uma revelação particular, é porque essa revelação está em comunhão com o discurso da igreja. A igreja nunca vai reconhecer uma revelação doida. Aí eu estava andando, aí de repente caiu um pouco na minha cabeça, olhei para cima, era o Espírito Santo, falando, olha, se prepara que está vindo um coronavírus, aí vai pegar todo mundo. A igreja nunca vai reconhecer esse trem. Não tem nem pé nem cabeça. Agora, as revelações particulares, ela passa por um estudo profundo da igreja para o reconhecimento. Eu não sei informar se o de Medjugorje foi reconhecido. Eu ia comentar isso, né? É muito importante a gente pensar assim, olha, Jesus é a revelação definitiva do Pai. Então, por que ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, a igreja sempre coloca, por exemplo, alguma coisa nova para os fiéis acreditarem, um dogma? Porque, na verdade, a igreja ela está esclarecendo a revelação definitiva do Pai. Esse dogma já estava na revelação de Jesus, porém, nós não tínhamos a compreensão. E como Jesus prometeu, o Espírito assiste à igreja ao longo do tempo. Estou falando isso só para dar um conjunto com a questão da revelação particular. Uma revelação particular, ela tem principalmente a sua utilidade quando ela coloca a luz sobre um mistério que Jesus já deu à igreja. Eu lembro muito, e para mim esse é um episódio muito marcante, que é da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Por quê? Porque o Papa, ele havia proclamado um dogma da Imaculada Conceição. E algum tempo depois acontece a aparição de Lourdes para uma menina que não tinha nem catecismo ainda, que era Santa Bernadette Soubirous. Veja, Nossa Senhora já tinha aparecido na história inúmeras vezes. Mas como é que Nossa Senhora se apresenta para Bernadette? Eu sou a Imaculada Conceição. Veja, a revelação privada, ela vem confirmar a fé da igreja. Ela não vem trazer, olha, não é a revelação novidadeira. Não, ela vem confirmar a fé da igreja. Se uma revelação, ela vem contrariar a fé da igreja, descarte. Né? Então assim, eu pego esse exemplo porque esse exemplo é muito significativo, porque a menina não tinha catecismo e quando ela vai falar com o padre, isso é 1854, se não me engano, ela vai falar com o padre e o padre fala assim, gente, eu não sei o que aconteceu para ela, porque ela não sabe nem o que é, não tinha ainda. Então, acho que isso é muito importante. E as revelações ao longo da história, a igreja, ela reconhece quando edifica a fé dos fiéis, apontando para a luz da revelação divina, né? Por exemplo, Medjugorje ainda não é reconhecido. Já vai fazer 40 anos das aparições de Medjugorje, se não me engano, ano que vem ou daqui 2 anos, e a igreja não reconhece. E a igreja tem um cuidado porque não é simplesmente a mensagem, mas é também o quanto essa mensagem
ela é capaz de ser reconhecida na vida das pessoas. Por exemplo, a gente olhar o que aconteceu com Bernadette Subirus, o que aconteceu com Jacinta Francisco, o que aconteceu com Santa Catarina Lagouré, que é de Nossa Senhora das Graças. São pessoas que se tornaram santas. A igreja reconheceu logo de cara a santidade? Não. Precisou investigar a vida. A mensagem também está ligada com, de fato, aquela pessoa se encontra com o divino e muda a sua vida, se deixa transformar. Não é tipo, aquela coisa assim, eu sou profeta de Deus, eu vou lá, eu solto uma profecia, só que não tenho isto encarnado na minha vida. Quando a gente fala de mística dentro da igreja, teologia mística, ela está diretamente ligada com a teologia ascética. Sim. Então, assim, não dá para você falar de místicas, revelações privadas, carismas, sem falar de santidade, de conversão de vida. Acho que uma pergunta para os professores fica, acho que para todos nós. Para que Deus se revela, afinal de contas? Por que Deus sai do seu mistério e vem ao mundo? Não poderia ele ficar no seu mistério? O que vocês acham, professores? Enquanto isso, eu vou apagando a luz. Pode colar? Vamos lá, sem a cola. Sem a colinha. É uma opinião de vocês. Por que ele se revela? Vamos lá, um pouco que eu estudei e as anotações que eu tenho no caderno, vai vendo aquela bagunça, partindo do princípio da liberdade, da felicidade, dele nos permitir essa liberdade de escolha. Eu acho que ele se revelando a nós é para mostrar realmente a sua presença, a sua existência e nos dá de novo a liberdade de escolher, em optar, sim ou não, eu acredito ou não. Eu acho que vai um pouco nisso. Eu vejo de uma forma mais, acho que do mistério da própria Trindade, né? Deus como mistério de comunhão de amor, que é a própria Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão de amor perfeita. Ele se revela porque ele quer manifestar essa comunhão de amor conosco, que somos suas criaturas, né? Deus não poderia se contradizer ele próprio. Se ele, na sua essência, como Pai, Filho e Espírito Santo, é uma perfeita comunhão de amor, ele não podendo se contradizer, sendo perfeitíssimo, ele se revela para que nós também façamos parte dessa comunhão de amor, na sua essência, né? Então, eu vejo dessa forma. Muito bem, os dois estão certos. Perfeito. Eu quero que você acompanhe comigo, que a gente vai avançar bastante no catecismo. E aí a gente consegue chegar no outro tema, senão a gente não vai chegar lá, eu acho. Mas... muito bem. Para que Deus se revela? Para criar um monte de guerrilheiro político, cheio de ideologia, para levantar a arma. Jesus era um guerrilheiro, era um judeu marginal, como diz um livro. Nada disso. Para, meu irmão. Há um documento da igreja chamado Libertatis Conscientia, que vai falar sobre a missão de Cristo. Não é política. Claro, política enquanto bem comum, sim, mas não política enquanto partido. A missão de Cristo é a libertação do homem da morte e do pecado. Da morte e do pecado. Deus, no seu amor, revela a salvação ao mundo para que nós adentremos nessa pericorese, nessa comunhão trinitária. Deus ama tanto, voltou isso? Deus ama tanto a humanidade que Ele se revela para que a humanidade adentre no seu mistério, vive uma perfeita comunhão com Deus e assim realize, se planifique aquilo que o homem foi criado para ser. Imagem e semelhança de Deus, que encontra a verdade e a felicidade nele. Ok? É para isso que Deus se revela. Deus se revela como Pai no Antigo Testamento, como Filho no Novo e como Espírito Santo no tempo da igreja. Já ouvi padre falando isso é heresia. Joaquim de Fiore, no século XIV,
Tá? Ele foi condenado pela igreja por falar isso, que houve o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito. Não. Deus se revela, diz o prólogo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Espírito pairava sobre as águas. Numa leitura cristã do Antigo Testamento, nós vemos que a criação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. O que Deus faz? Vem comigo, acompanha. Nós estamos aqui no livro dos Gênesis. O Deus Criador. Ok? Deus cria um povo. E Ele imprime nesse povo a sua imagem e semelhança. Ele coloca no homem algo que é seu. No ser do homem existe o ser de Deus. Deus faz o que no livro do Êxodo? Deus liberta esse povo, que, conduzido pela sua vida, vai parar no Egito, Mitzrayim, a casa da escravidão. Deus liberta, e aqui a famosa expressão, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então aqui ele constitui para si um povo de Deus, que já está no catecismo, a gente passou, certo? Então Deus constitui o povo e conduz o povo para onde? Para a terra prometida. Nós estamos aqui nos livros que irão dar as normas, que aí vem Números, Deuteronômio, enfim, eu não vou colocar. O que eu quero colocar para vocês é que vocês entendam a caminhada. O povo chega na terra prometida, e o que acontece quando tudo está bem? Tu, cabeção, quando a tua vida está boa, o que você faz? A primeira coisa que faz? Esquece de Deus. Então aqui nessa história nós temos os dois exílios do povo de Israel. Alguns historiadores falam até em três exílios do povo de Israel. Exílio estavam na terra, veio uma guerra, saíram. Ok? Percebam que aqui é o tempo dos profetas. Ai de vós, vai dizer Amós, que é o profeta do ai, a gente costuma dizer, porque ele dá cada pedra no povo, que ele vai dizer o quê? Que Deus Criador, que fez uma aliança com o povo, estava castigando o povo porque o povo quebrou essa aliança com Deus. Mas mesmo assim, porque Deus é Deus, porque Deus é amor, Ele mandou profetas. O povo ouviu o profeta? Não. Como a gente sabe que não? Porque lá no prólogo de São João, que é o capítulo 1, vai dizer que Deus mandou a luz, mas o povo preferia as trevas. Então, nesta caminhada do povo de Deus entre terra prometida e exílio, chega um momento que Deus não manda mais os profetas. Deus manda o próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus não vai falar ao povo, não. Jesus, ele assume a humanidade no próprio corpo. Desde a noite de Natal, Jesus assume a humanidade. Por isso que é errado falar que Jesus nos salva na cruz. A cruz é o ápice da salvação. Mas a salvação mesmo começa na encarnação, quando Cristo assume a humanidade na noite de Natal. Então percebam, amados filhos, Jesus vem. E aí nós temos, por exemplo, a figura do batismo de Jesus, que Deus fala o quê? Vem sobre Jesus a pomba, o Espírito, o símbolo do Espírito, e Deus fala a todos que estão lá: este é o meu filho amado, escutai. Nós temos aqui uma epifania, uma manifestação de Deus ao mundo. Em quem? Em Jesus Cristo. Ok? Percebam, Padre, Jesus está desconectado de Deus, do Pai? Não. E o Espírito está desconectado do Pai? Não. Porque toda a obra de salvação é uma obra da Trindade. Jesus morrendo e subindo aos céus, Ascendere, que é a festa da Ascensão, sopra sobre a igreja o Espírito Santo. Mas também vem a promessa em Mateus 28, que diz: eis que eu estarei convosco. Eis que eu estarei convosco até o fim. A Eucaristia é a presença viva de Cristo. Nós acreditamos que Jesus está conosco tão vivo, que cada sacramento da igreja é o próprio Cristo que celebra, na pessoa do ministro.
a ponto de que quando há um batizado não é o padre que batiza, é o próprio Cristo. Então essa presença de Cristo é real no Espírito. Percebam, o que eu quero mostrar para vocês é o que eu vou ler agora, que está relacionado à revelação. A Trindade, ou seja, o Deus cristão, é mais que uma unidade indivisa, como na tradição judaica. E não são três deuses, pessoas sem correlação, de onde emerge a necessidade de um culto sagrado e que define a realidade do cosmos, como no paganismo helênico. O Deus cristão é uma trindade de pessoas, como nos revelam os gestos de Jesus. É Jesus que revela o Pai, é Jesus que revela o Espírito. Por isso você, quando reza em casa, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, obrigado, está errado. Olha as orações da igreja. Ó Deus, que realizais no Filho as maravilhas, derramai na vossa igreja pelo Espírito a santificação. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A oração da igreja é sempre uma oração trinitária. Nós pedimos ao Pai, pelo exemplo do Filho, no Espírito. Então, quando nós falamos que Deus se revela, nós estamos falando que Deus se revela na história da humanidade como Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que difere do paganismo helênico e do monoteísmo helênico, do monoteísmo judaico e do paganismo helênico. E ele vai dizer ainda mais: pela revelação divina, Deus quis manifestar-se e comunicar-se a si mesmo, e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens. Pronto. Ele veio ao mundo para quê? Para fazer churrasquinho na laje? Não. Ele veio para comunicar a salvação. Por mais que o homem seja inteligente, bonito, assim, charmoso, o homem jamais chegaria a esse mistério se o próprio mistério não se revelasse ao mundo. Mesmo o homem possuindo a capacidade de transcendência, jamais chegaria por suas próprias forças ao mistério de Deus. Foi necessário Deus sair do seu mistério inefável para comunicar os seus desígnios aos homens. Padre, Deus existe? Sim, existe e se comunicou a nós. No Filho nós encontramos o Pai e recebemos o Espírito. Deus é Trindade. Três pessoas que se correlacionam de forma plena, sendo um único Deus. Perfeito. Bom, só para a gente calibrar o nosso horário aqui, são quase 9h15. A gente pode partir para a terceira parte agora, que é a transmissão da revelação divina. Você segura aí em casa, talvez estoure um pouquinho das 9h30. O pessoal está gostando? Manda um coraçãozinho aí no Facebook, compartilha com seus amigos. Fala assim, agora você vai ser da Escola de Maria também, né? Então a gente vai para a transmissão da revelação divina a partir do parágrafo 74, tá bom? Do Catecismo da Igreja Católica. Então quando a gente falou das etapas da revelação aqui, né? O Padre elucidou bem as etapas da revelação. Agora a gente vai falar de como essa transmissão da revelação divina acontece. Tá vindo o coraçãozinho aí? Oh, muito bem, pessoal, manda o coração. A Nária está nos bastidores ali, está na técnica hoje, para nos ajudar. Que bom. E se você quiser, você pode mandar a sua pergunta também, tá? Você manda a sua pergunta, a Nária anota ali e manda para a gente, ou fala ali, e a gente responde, tá bom? Então vamos lá, transmissão da revelação divina. Por que e como deve ser transmitida essa revelação? Por que e como deve ser transmitida a revelação? Quem se arrisca a responder essa? Vamos lá, por que e como? O porquê, acho que é fácil a gente responder essa. Ele quis se revelar a nós. Ele se revelou a nós através dos profetas, mandando o seu Filho, completando a revelação em Jesus Cristo. E guardar toda essa riqueza, toda essa verdade, não era o propósito
propósito dele. Então não há necessidade de se transmitir para que chegue até nós hoje aqui todo o conhecimento em que o padre pode explicar um pouco melhor, mas que chegue até nós todo esse conhecimento da verdade, da revelação do próprio Deus. Só para complementar, tem um resuminho aqui no compêndio que acho que dá um link bem legal. Fala assim, ó: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, citando 1 Timóteo. Isto é, o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu próprio mandamento, e depois fazer discípulos entre todas as nações, citando Mateus 28. É o que se realiza com a tradição apostólica. Muito bem. Deus se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo, e tal prerrogativa não se dá numa ótica de interpretação. Não é a igreja que interpretou a Trindade. Essa realidade de Deus está na sua forma de se manifestar. Está na maneira como Deus vive, como Deus fala, como Deus ama. Está fundamentado em seu ser assim essencial. Deus se revela na sua essência como Trindade. E percebam que a Trindade, quando se revela no Filho, ela... Segura aí, não vou falar do Filho não, vou falar de outra coisa. A Trindade se revela de forma especial no Filho, que é o ápice de Jesus Cristo, que é a revelação plena, não tem outra. Mas percebam que o Filho, estando aqui entre nós, ele escolheu 12 apóstolos. Para o quê? Para fundar as mais de 5.000 seitas que existem por aí, né? Para falar a verdade, Jesus escolheu 13, que é 12, mais o Valdomiro lá, Santiago, que esqueceram de colocar o nome dele, porque ele disse que é apóstolo também. Enfim, não posso falar isso que eu posso ser processado, né? Mas tá bom. Se ele diz que é, e eu falo que ele não é, eu posso ser processado, porque a verdade é fragmentada no nosso tempo. Enfim, Jesus escolhe os 12 e ensina esses 12. Ele deixa a esses apóstolos uma tradição, que nós chamamos, em latim, de traditio apostolorum, a tradição dos apóstolos. Vamos fazer aqui o tripé católico, né? Quais são as fontes da revelação? Percebam, como que Deus se revela? Primeiro, Sagrada Escritura. Vou escrever aqui, vou apagar o Joaquim de Fiore. Na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é uma das fontes da revelação. Qual é a outra fonte que revela Deus? Vou colocar aqui, a tradição de quem? Dos apóstolos. Aqui começa a treta com as igrejas protestantes, meu povo. Porque para os protestantes é só a Escritura, só a palavra revela a Deus. Para nós não. Os cristãos do primeiro século, eles também revelam Deus. As comunidades apostólicas, depois que Jesus sobe e envia os apóstolos, que eles começam a evangelizar, ali também está a revelação de Deus, porque ali está sendo transmitido o conhecimento que os apóstolos receberam do próprio Jesus. Enquanto eles caminhavam, faziam um churrasquinho na laje, Jesus ensinava. Comendo lá aquele queijinho coalho, Jesus estava ensinando os apóstolos. Comendo aquela asinha de frango, Jesus dizia para Judas, cuida com o dinheiro. Judas não cuidou aí, terminou na corda, enforcado. Então, meu povo, percebam, os apóstolos recebem do Cristo a missão. Ide por todo o mundo, batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Tá? Então percebam que o colégio apostólico e a tradição dos primeiros séculos também, para nós católicos, é fonte de revelação. Aqui, ó, já chamava a Eucaristia. Está lá na didaquia, que é desse período. Aqui já se celebrava a dormição de Nossa Senhora, que vai ser um pouco mais à frente, no século IV.
onde Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma. Aqui, ó, foram os cristãos dos primeiros séculos que nos ensinaram isso. Está aqui, ó, a Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui, ó. Está aqui que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla. O coração da fé católica está aqui, ó. Por isso que os apóstolos, como Marcelo dizia ontem, são as colunas da igreja. Essa tradição revela. E acabou essa tradição? Não. Percebam, quem foi na minha ordenação ano passado viu um gesto muito bonito, que é a imposição das mãos. Você está lá ajoelhado e o bispo vem e põe a mão. Não era para encostar não, mas tem que pôr tanto peso que parece que a gente vai cair. Impor as mãos. No bispo, quando um padre se torna bispo, eles colocam na cabeça do bispo na missa o evangeliário aberto, na cabeça do bispo, para recordar que o bispo é sucessor desses apóstolos. Padre Dom João é sucessor de Paulo? Eu não sei, minha gente, não sei. Mas eu sei que Francisco é sucessor de Pedro, porque Pedro, como foi o chefe da igreja, a igreja guardou nesses 2000 anos a linha de sucessão dele. E o Francisco é o bispo de Roma, de número 266. O magistério, ele não revela a Escritura, ele não participa da revelação, mas ele tem a missão de interpretar a Sagrada Escritura e a tradição apostólica. Eu, como padre, Marcelo, como ministro da palavra, quando a gente vai falar no pão da Igreja Católica, a gente fala a partir do magistério da nossa igreja, que são o colégio dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, ó, resumindo, a revelação se dá para nós católicos em 3 pontos: na Sagrada Escritura e na tradição dos apóstolos. E hoje, 2000 anos depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, nesta igreja, os bispos que interpretam a revelação e tudo aquilo que ela nos traz enquanto palavra de salvação. Só para, acho que, complementar, quando a gente fala da Escritura, da Sagrada Escritura, né? Como a gente gosta de falar, né? A Bíblia, né? Do jeito que a gente conhece, ela só existe da forma como existe hoje, graças à tradição e ao magistério da igreja, né? Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente contrapõe com os nossos irmãos evangélicos, que respeitamos muito, mas quando se fala solo Escritura, o solo Escritura não é possível sem a sagrada tradição e o sagrado magistério da igreja, porque foi a partir de debates de vários séculos, inclusive, porque foi no 4º século, mais ou menos, quando fechou o cânon, 4º século que fechou o cânon dos livros, e houve inúmeras discussões para a definição de quais eram os livros realmente inspirados e os não. Por isso que nós temos livros que são chamados apócrifos, né? Que são livros até que podem trazer algum ensinamento, mas não são revelação inspirada por Deus, não estão classificados como Sagrada Escritura. Então isso é possível graças à Sagrada Tradição, ao Sagrado Magistério da Igreja. Então quando a gente fala, até quando o Catecismo fala sobre a tradição apostólica, ele coloca a tradição com T maiúsculo, porque é essa tradição apostólica que é capaz de nos dar a Sagrada Escritura como nós temos hoje e a tradição da Igreja, né? O que a tradição apostólica compõe. A tradição apostólica está a Sagrada Escritura dentro dela. Por quê? Foi a partir da tradição apostólica que a Bíblia pode ser formada no seu cânon, né? Naquilo que a gente chama de livro inspirado por Deus. É interessante assim, nós seguimos a nossa Sagrada Escritura, a tradição dos apóstolos. Então as primeiras comunidades apostólicas já utilizavam esses cânones que nós usamos. Aí veio Lutero no século XV e diz assim, não, está errado, nós devemos seguir a tradição judaica dos livros do Antigo Testamento. Aí vai lá e retira quatro livros, né, que eles têm a menos? Não, são 7. 7 do Antigo Testamento. Eles são 6 e um pedaço, acho que, de Daniel, né? Isso, então eles retiram por quê? Porque eles vão seguir a tradição judaica.
percebam que eles negaram a tradição apostólica. Os cristãos da época ali de Jesus e dos apóstolos já utilizavam esse cano que nós estamos usando. E é interessante dizer, não é que nós somos melhores ou piores por causa disso, não é. Mas às vezes vem bater na porta da nossa casa e dizer assim, vocês têm livro a mais, que é livro que não é bíblico, vocês inventaram. Não, nós seguimos uma tradição de 2000 anos. E os cristãos, na época de Jesus, ali, posterior a Jesus, dos primeiros séculos, já utilizavam. Ou seja, se você vai pegar no judaísmo a Torá deles para transformar em Bíblia, então vira judeu. Não precisa ser cristão. Porque os cristãos do primeiro século souberam fazer essa transição. E até essa questão dos livros a menos, Lutero vai pegar essa tradição judaica, mas até para a gente entender o que é essa tradição judaica. Porque essa tradição judaica, os judeus eles já tinham grupos que distinguiam esses livros. Mas os critérios para eles distinguirem esses livros do Antigo Testamento não eram critérios de inspiração, mas eram critérios nacionalistas. Então, o que eles fizeram? Tinha um grupo que era exilado e um grupo que estava dentro de Israel, e eles colocaram como critério que os livros que deveriam constar eram só aqueles que tinham sido escritos dentro do território. E isso no judaísmo. Depois de muitos séculos, mais de 15 séculos, Lutero vai pegar essa tradução com esses critérios nacionalistas para falar assim, não, esses são os livros inspirados do Antigo Testamento. O Novo Testamento é exatamente igual, os mesmos livros. O Antigo Testamento utilizou essa diferenciação, que eram critérios nacionalistas e não critérios de inspiração, né? Então, é só para a gente ter essa clareza. Tem pergunta pelo jeito, né? Tem uma pergunta boa, Nilzinha. Muito bem. Tá bom, mas eu já respondo tudo, só para fechar a ideia. Vocês entendem por que os dogmas católicos são verdades de fé? Porque os nossos bispos participam dessa tradição apostólica. Eles são sucessores dos apóstolos. E o magistério recebe de Cristo a missão de anunciar a palavra e de guardar a verdade da fé, o depósito fidei que Cristo entregou aos apóstolos. Olha que legal, isso é tão forte que no batismo a gente pergunta assim para o meliantezinho, para a família, né? O que vocês pedem à igreja? Aí todo mundo fala, a gente pede para a igreja saúde, paz, não é nada disso. O que você pede para a igreja? O batismo, a fé. E essa fé é o que te dará a vida eterna. Essa é a resposta que faz no dia do batismo. A fé, que é dos apóstolos e a igreja guardou, é caminho para a vida eterna. Se essa igreja está em comunhão, vai dizer o catecismo, o magistério tem autoridade para declarar os dogmas, porque participa diretamente da tradição apostólica. Padre, o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé que não está na Sagrada Escritura. Por exemplo, Maria, a Imaculada Conceição. Pronto, não está na Bíblia de forma clara. Nós podemos buscar referências bíblicas, embasar o discurso, mas a igreja tem autoridade para declarar um dogma, porque ela, enquanto magistério, enquanto corpo de Cristo, enquanto sucessor dos apóstolos, recebeu a missão de anunciar a verdade. Ok? Entra nesse campo também o magistério. Só para complementar isso que o padre falou, por isso que nós, católicos, nós não escolhemos no que acreditar. A partir do momento que escolhemos ser católicos, nós acreditamos naquilo que a igreja nos ensina. E se nós queremos escolher no que acreditar, nós nos tornamos, uma palavra que é pesada, mas é exatamente o que significa, nos tornamos hereges. Porque a palavra heresia, na verdade, significa escolha. Na verdade, um herege é aquele que escolhe no que quer acreditar. A partir do momento que nós abraçamos a fé católica, nós não escolhemos no que acreditar, nós acreditamos no que a igreja acredita. É isso. Uma perguntinha da Nilza. Pedro, ao negar 3 vezes Jesus, assim que foi preso, ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo?
falando dos apóstolos. Procede, sim ou não? E aí? Eu não sei o nível de consciência que Pedro tinha naquele momento, mas quando a gente fala que ele nega a pessoa do Filho, você não tem como negar a pessoa do Filho, porque o próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um. Né? Então essa comunhão da Santíssima Trindade, a consciência de Pedro naquele momento poderia estar negando somente a pessoa de Jesus, mas quando você nega o Cristo, na verdade você está negando a Santíssima Trindade, porque eu e o Pai somos um. O Espírito procede do Filho. Então, não tem como negar um pedaço. Não é? Não sei se respondi. Também tem essa mesma interpretação. Você está negando a um, negando aos três. Ele dizendo as três vezes, ele estava cumprindo a Escritura, que já havia sido entendido, mas está negando um só. Nilzinha, perceba que o número 3, aí existe uma disciplina que nós chamamos de numerologia bíblica. E cada número na Sagrada Escritura, ele possui um caráter profundíssimo. Tá? Perceba que o número 3 está relacionado àquilo que é a oblação máxima. Por exemplo, nós seguimos isso da tradição judaica. Quantas vezes é santo na missa? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado. 3 vezes. Então, na nossa tradição, Deus é Trindade. Então, na nossa tradição católica e da numerologia bíblica, o número 3 está relacionado à plenitude. Ou seja, quando Pedro nega Cristo, ele não tem essa ideia da Trindade. Mas a Sagrada Escritura quer frisar que Pedro, afirmando 3 vezes, ele negou de todo o coração. Por isso que depois ele chora. Ou seja, ele elevou a plenitude à negação. Por isso que depois ele chora amargamente, vai dizer a Sagrada Escritura. Entendeu? Então o 3 não está relacionado à Trindade em si, é claro, como o Marcelo falou, negando o Filho, ele nega o Pai e o Espírito, porque eles são homoúsios da mesma substância, mas quer dizer que Pedro negou no ápice. Ou seja, ele negou verdadeiramente o Senhor. Por isso que é 3 vezes. Muito bem. Boníssima pergunta. Pai, nós já estouramos o nosso tempo. E também acabamos, né? Acabamos. Resumão, né? É lógico que a gente poderia ficar mais pelo menos umas 6 horas falando só desses três itens que passamos aqui, né? Só para a gente fazer um resumão do Enem, o que nós vimos? Nós vimos o homem é capaz de Deus, o ser humano é capaz de Deus. E nós vimos também Deus que vem ao encontro do ser humano, a revelação de Deus, a transmissão da revelação divina e a Sagrada Escritura. Isso, logicamente, passando de uma forma bem resumida, porque é o que nós passamos nas aulas ao longo do presencial, nos meses em que estávamos lá, né, nas comunidades. O que nós estamos nos propondo a fazer para a gente poder concluir essa noite, né? Nós vamos continuar fazendo essas aulas online, né, ao vivão, assim, para vocês acompanharem. Então a gente vai combinar o dia certinho, né? Na semana que vem eu não sei, eu acho que é sexta, mas semana que vem é a primeira sexta do mês, então tem Santa Missa do Sagrado. Então a gente precisa ver se sexta que vem tem. Mas a gente vai continuar fazendo e a gente informa, e aí a gente vai continuar o catecismo, aí talvez com um volume menor de resumo, mas passando os capítulos que ainda não foram vistos, né? Então acho que vou passar os avisos também, já do final de semana. Hoje é sexta, né? Então, sábado, amanhã, meio-dia, nós temos o ofício da Imaculada, e à noite, às 20 horas, nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. E no domingo, 2 missas transmitidas pelos meios de comunicação, que é às 10 horas da manhã aqui na Matriz e às 19 horas lá na comunidade São Judas Tadeu do Bandeirantes. Porque como é dia 28, nós também celebramos votivamente a São Judas Tadeu lá na comunidade do Bandeirantes. Estaremos lá para transmitir também. E aí no domingo a gente passa o aviso do que vai acontecer na semana, as próximas transmissões, tá bom? A gente tem a oração final também. Vocês querem falar alguma coisa antes da oração final? Tem uma pessoa ali atrás da câmera dizendo para convidá-los a participar da nossa quermesse Drive-Thru. Ainda dá tempo de você encomendar o seu kit, vir retirar aqui.
manda pelo WhatsApp que a Nara está colocando agora lá nos comentários, faça a sua encomenda, nos ajude e participe conosco. Você da tua casa, a gente aqui entregando os kits e todos juntos em unidade. Até aproveitando, ontem alguém fez uma pergunta na transmissão, eu vou responder aqui hoje. A pessoa perguntou assim: olha, eu não vou poder nem comprar, nem ir, mas eu queria ajudar doando alguma coisa. Então, se você quiser doar, pode mandar aí nesse WhatsApp mesmo que a Nária está colocando. Assim: eu quero doar uma torta, eu quero doar um bolo, eu quero doar a coxinha, eu quero doar, sei lá, o que você quiser doar, você pode colocar aí no WhatsApp mesmo que a Nária está postando, e aí você coloca direitinho o seu nome, seu endereço, o que você vai doar, que aí a gente combina para poder ir buscar na sua casa um dia antes, à noite, alguma coisa assim, tá bom? Para a gente poder servir. E só lembrando, os kits são kits bem recheados. O kit simples é R$25, o completo é R$50, mas todos os itens, se você quiser, você pode comprar montando o seu kit. Então, eu não quero tudo, mas eu quero 5 pastéis. Você pode, monta o seu kit, faz o seu pedido e a gente vai se organizar. E no dia você nem precisa necessariamente descer do carro, a gente vai deixar o caixa bem próximo da rua, para você passar, pagar, já retirar, para ser no máximo de segurança possível, tá bom? Para todos nós. Lembrando que essa ideia da festa junina, meu povo, é para pagar as contas, tá bom? Eu vou ser bem sincero com vocês. A Pascom teve a ideia, a situação não está boa, são 3 meses sem missa, sem oferta, temos o dízimo que ainda o nosso povo fiel está ajudando, então a situação não está muito fácil. Então a ideia da festa junina é, primeiro, não perder a alegria, né, de São João, de São Pedro, essa alegria própria do nosso povo brasileiro. Né? E também salvar a nossa paróquia, antes que a gente tenha que vender o Padre Valdir por R$5, tá bom? Eu termino com uma frase, mas não tem nada a ver com a festa junina, é com a Sagrada Escritura, de São Jerônimo, que diz assim: Sacra Escritura principalius est in corde ecclesia, quam in materialibus instrumentis. Escrita. A tradução é: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Quando a gente celebra a missa, quando um batizado, um sacramento, ali está a palavra viva. Está escrito mais na vida da igreja do que nas folhas. E assim eu termino. Obrigado. Chora não. Vamos rezar a oração depois do estudo, e aí o senhor dá a bênção para todos nós, Padre? Então, a oração depois do estudo. Sirva a vós, Senhor Deus, tudo o que faço, leio e escrevo, tudo o que penso, digo e entendo. De vós comece e por vosso meio toda a minha obra termine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Continue sintonizado no final de semana e toda a programação da semana que vem. E até breve, se Deus quiser. E compra a festa junina.